falando sobre países não tão democráticos, a Venezuela apresentou um projeto de lei que proíbe o liberalismo clássico e o conservadorismo, consideradas ideologias fascistas pela ditadura. É proibido ter conservadorismo na Venezuela agora. O documento apresentado na Assembleia Nacional é chamado de Projeto de Lei contra o Fascismo e o Neofascismo e expressões similares. O texto foi elaborado por ordem direta do ditador Nicolás Maduro e já foi aprovado em sua primeira leitura pelo Congresso. A lei prevê a dissolução de organizações privadas, sociais ou políticas que defendam ou se baseiem no liberalismo ou no conservadorismo, além de proibir reuniões ou manifestações. Veja só, meu amigo, onde fomos parar? Uma lei para ser votada, ou seja, com ali uma pitada de democracia, né? Com representantes do povo decidindo, que é proibido ter ideologia conservadora ou ideologia liberal na Venezuela. Isso significa lá, em outras palavras, fascismo ou neofascismo. Como é que você vê, ô Pacheco, esse tipo de projeto de lei, ou seja, esse tipo de proposta que vai ser colocada sob o crivo democrático da votação no Congresso venezuelano? Poucos dias antes das eleições. Coba, toda a ditadura é execrável, é lamentável. Eu não tenho nada a dizer, eu tenho a dizer que eu lamento e que eu espero. A Venezuela vai ter eleições, o Acácio está falando que estão às vésperas de eleições na Venezuela. Que diabo de eleições são essas? Uma eleição que você não tem concorrente. Eles tiraram todos os concorrentes do páreo. O Nicolás Maduro é um ditador, como o Chávez era um ditador. Então, aliás, ditadura nem precisa de lei. Isso aí, como disse o Nelson, é uma pitada de democracia ser aprovada, essa lei absurda pelo Congresso Nacional. Quer dizer, é uma lei que restringe pensamento? Isso aí E proibir reunião, inclusive. É barbaridade, é a barbárie. Isso é a barbárie. E aí, vem me dizer que o governo da Venezuela não é um governo ditatorial. É óbvio que é um governo ditatorial. E eu quero a posição que tradicionalmente os governos do PT tiveram em relação à Venezuela, no meu entender, são lamentáveis. O governo agora avançou um pouquinho ao fazer uma crítica às eleições venezuelanas. Mas é pouco ainda. É pouco ainda, porque trata-se de uma ditadura e um governo democrático, como é o governo brasileiro, não pode se relacionar e não pode acobertar ditaduras, mais ainda na América do Sul, onde nós somos o país de grande influência, nós somos o maior país, nós somos os líderes da América do Sul e a gente não pode compactuar com esse tipo de coisa. Quero te ouvir, Gisele. Viva a liberdade, né? Que maravilha. Uma lei para dizer que não dá nem para explicar, né? Uma lei fascista sobre o fascismo. É lamentável, mas o Acácio até estava falando, puxa, se a moda pega. Já imaginou se essa lei gera ideias em outros líderes aqui da América do Sul, já que estamos numa situação aguerrida, estamos debatendo aqui justamente legalidade ou ilegalidade dos governos, abusos, excessos. Então, é uma norma extensa, detalhada, perigosa. Por quê? Porque traz conceitos abertos, amplos, fluidos, imprecisos, sujeitos a todo tipo de interpretação. Então, qualquer atitude cabe dentro daquelas prescrições da lei e pode sujeitar a punições de prisão e multa, que são sanções muito violentas para, muitas vezes, uma manifestação de pensamento. Então, esse nosso encontro aqui hoje poderia eventualmente suscitar uma interpretação de alguma fala que pudesse sugerir uma punição. Então, acho que cabe a nós ficarmos muito atentos para não incentivarmos ideias nesse sentido ou, de alguma forma, incentivar a lei desse tipo, porque o Brasil adora fazer lei, né? A gente tem lei para tudo em excesso, né? Então, tomara que não importemos essas ideias de lá, né?
Não dá ideia, né, Acácio? O lado progressista, tem gente que gosta. O lado progressista estava fazendo alguma fofoca ali. Acho que eles têm um comentário. Estão armando alguma. Eu acho que o lado progressista tem algum comentário. Não, sabe o que é, Cássio? O Gui está lembrando aqui, nós tivemos aqui no Brasil a Lei de Segurança Nacional, que era algo similar. Era uma proibição de pensamento, manifestação e reunião. Agora, também fiquei pensando que se a moda pega, por exemplo, o Milei fazer uma lei proibindo manifestações de esquerda, peronista. Os argentinos não se podem mais falar em Domingo Perón. Vamos mal. El argentino, onde está o argentino? O Cobá, a gente tá falando se a moda pega. Eu não sei se a Venezuela pode inspirar algum parlamentar brasileiro ou se tem parlamentar brasileiro inspirando a Venezuela. Porque tem um famoso parlamentar que inclusive viajou para Israel, não vou falar o nome dele aqui, a nossa audiência vai procurar, vai achar isso aí. Mas que viajou inclusive para Israel para fazer pesquisa, para apresentar um projeto de lei criminalizando o bolsonarismo. E divulga isso semanalmente nas suas redes sociais, pelo menos uma vez por semana, vai lá e fala: olha, tô aqui no estudo do meu projeto para tornar crime o bolsonarismo no Brasil. Então, eu acho que tal como nós reconhecemos esse absurdo, só tem aqui agora a gente colocar na linha temporal, né? Para saber se nós fomos inspirados pela Venezuela ou se nós é que estamos inspirando. E sobre o projeto de lei do Maduro, eu acho que é mais um avanço eleitoral. Ele essa semana também parece que promulgou um projeto de lei criando uma província venezuelana em Essequibo. Então, enfim, o Maduro, ele tá fazendo muitos gestos, né? Ele tá, acho que, fazendo ascensos, como você disse, para dar ares de democracia ao seu governo ditatorial. Fato é que eu acho que todos, já não tem mais ninguém no mundo passando pano para a ditadura de Nicolás Maduro. Ele tinha aqui com o nosso governo um grande aliado, mas como Pacheco disse muito bem, até o Brasil já passa agora a fazer críticas, talvez porque foi também o avalizador das eleições na Venezuela, que seriam livres, seriam inclusive auditáveis segundo o acordo de Barbados, mas como brincou o nosso professor Capês durante a semana, esqueceram no acordo de Barbados que o Maduro só tem bigode. Então piada de tiozão, né? Mas é isso aí. Mas eu acho que enfim, projeto totalmente sem noção e sem sentido. Ô, Diego, domingão, depois do almoço, nada melhor do que uma piada de tiozão, né? Fala, Gui. Não, eu tenho aquele ditado que diz que quando a gente Tem aquele ditado? Já tem aquele ditado? Fala. Diz que quando a gente aponta um dedo para alguém, outros 3 se apontam para nós, não é? Isso que nos causa perplexidade, tem que de fato causar na Venezuela, é algo que no Brasil aconteceu com muita frequência quando em períodos de governos de exceção, sobretudo na época da ditadura militar, coisas parecidas e talvez até mais graves ocorreram. Então, quer dizer, desde manifestação, proibição de reunião, de manifestação de pensamento político, criminalização de partidos, quanto coisas às vezes muito bobas da cultura, como se tentar proibir o samba, recentemente na cidade de São Paulo, se proibir a prática de skate, são coisas que não fazem o menor sentido. O ser humano tem de fato, ou alguns seres humanos, né, talvez mais atrasados, têm de fato a ideia de que vão conseguir proibir a liberdade de pensamento, a liberdade de ação, a liberdade de opinião. E acham que as leis têm esse poder, e de fato não têm. Acho que a gente tem que olhar, óbvio, com perplexidade, preocupação, o caso da Venezuela, mas temos que também reconhecer que aqui no nosso país, em outras épocas, nós tivemos iniciativas, e agora o Diego lembrou também uma recente, para não falar só que eu estou dizendo de tempos pregressos e muito antigos, mas nós já tivemos muitas iniciativas que esse cerne do autoritarismo, esse cerne da proibição proliferou aqui e frutificou. A gente tem que tomar muito cuidado, porque, como já disse o filósofo, é proibido proibir, não é? Real. E se a ideia de que aquilo que eu não gosto, aquilo que não me agrada, aquilo que eu não acho bom, eu tenho o desejo de proibir, essa é a semente de todo e qualquer autoritarismo, né? E você sabe que não é só em relação à ideologia política essas proibições, né? Você estava aqui falando que o Palestra vai ganhar hoje, que eu não sei se o Palestra vai ganhar, mas você sabe que quando mudou o nome do Palestra para Palmeiras foi exatamente um governo que estava impedindo reuniões de italianos, de pessoas da Alemanha, na verdade, Koba, japoneses também, súditos do eixo. Quando o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados,
Palestra Itália, né? A Itália fazia parte do eixo, então ela teve que mudar de nome e virar Palmeiras. E o Clube Pinheiros era Germânia, e também foi obrigado a mudar de nome, tornou-se Pinheiros. Eu sei de uma história do meu bisavô, que era italiano. No dia que o Brasil entrou na guerra, ele trabalhava no centro e morava na Chácara Itaim. Ele veio mudo. Porque se ele... Com medo de perceberem o sotaque, ele ia ser linchado na rua. Inclusive... O importante é que o Santos não passou por nenhum desses problemas. Mas você sabe que teve uma expulsão dos japoneses da cidade de Santos, nessa época aí dos súditos do eixo, e inclusive era proibida a reunião dos japoneses, dos italianos. Então tivesse 3, 4 japoneses, a polícia chega e butina pra cima e tal. Inclusive proibia livro com caracteres japoneses, com escritas em outras línguas, tanto italiana ou da Alemanha ou do Japão. Meu avô teve que ir pro cafezal, abrir um buraco no chão e enterrar tudo que ele tinha trazido do Japão, que ele era um japonês desse. Sabe o que é o mais absurdo? A cidade de Bastos, que é a minha cidade, uma cidade colonizada por japoneses, muito japa lá, a principal rua da cidade chama Presidente Vargas até hoje, Acácio. Olha o desconhecimento da história, meu amigo. É um absurdo, um absurdo. E o presidente Vargas é o que fez isso com toda a comunidade lá. Mas não é só desconhecimento da história. O problema é a gente estar incorrendo sempre no mesmo erro. Quer dizer, erramos no passado e estamos cometendo o mesmo erro de novo. E estamos cometendo erro aqui, sugerindo, exportando conhecimento e know-how de normas muito rígidas e estapafúrdias. Então... o que está faltando para a gente evoluir? Né? Aprender com o erro do passado. Vamos cometer erros novos, mas não os mesmos. Exato. E aí uma sociedade tão miscigenada como a nossa, que tem nos nossos avós, no nosso sangue, o fruto da proibição de reunião, o fruto da proibição de um encontro, do discurso, às vezes vê projetos como esse que o Diego está falando e acha legal. Às vezes é projeto que proíbe uma reunião aqui, uma reunião ali, e acha interessante. Às vezes acha que essa proibição na Venezuela, tipo, é coisa que não acontece aqui, tá muito distante. Os caras são muito Isso é perigosíssimo. Os caras são muito toscos e muito tacanhos. Porque quer coisa melhor do que o tá na roda? A gente está aqui debatendo, muitas vezes discutindo, discordando, entre aspas, quebrando o pau, mas e daí? Eu vou sair daqui abraçado com o Diego e vamos tomar uma Coca-Cola. A gente tá discordando. Você é meu amigo do coração, Pacheco. Então, mas exatamente esse que é o espírito. Você divergir não significa inimizade, não significa querer interditar o outro, né? Eu trago uma ideia, você traz outra. Exatamente. E muitas vezes a gente chega num consenso onde eu vejo o meu radicalismo, às vezes exacerbado em relação ao assunto, e você da mesma forma. E a gente chega no meio termo. A política é o confronto de ideias por essência, né? Isso é o que define o que é a política. A obsessão das ditaduras não faz... E é importante pontuar, viu, Pacheco, que isso é algo que ocorre em todos os locais, os pontos do espectro político. A gente tem o exemplo aqui da Lava Jato, que quando as ilegalidades aconteciam com aqueles políticos dos quais a gente não concordava, muita gente batia palma e hoje critica condutas semelhantes porque está atingindo o político de estimação. Então, eu acho que isso não é nem um problema, é mais um problema, né, Gui, que não é um problema ideológico. Acho que é um problema do brasileiro enquanto... Do brasileiro não, né, que estamos noticiando isso na Venezuela. O mundo tem esse problema. Os Estados Unidos vivem isso hoje.